Esqueça tudo o que você sabe sobre a norma. Descubra 10 destinos fora do comum, onde o corpo se torna o teatro de combates íntimos ou de mistérios genéticos. Uma lição de coragem emocionante que transformará o seu olhar sobre a diferença. Número 10. Jeremy Gillitzer. Quebrar o silêncio sobre a anorexia masculina. A história de Jeremy Gillitzer é uma das mais tocantes e necessárias para compreender o alcance universal dos transtornos alimentares, TA. Jeremy não era um desconhecido. Ele era um modelo profissional de sucesso cujo rosto e musculatura encarnavam, para muitos, o ideal de virilidade e saúde. No entanto, por trás do verniz das sessões de fotos e dos holofotes, ele travava um combate solitário e devastador contra uma alternância de anorexia e bulimia. Durante anos, ele tomou a corajosa decisão de documentar o seu declínio físico. A sua intenção não era encenar o seu sofrimento, mas alertar o mundo para uma realidade muitas vezes silenciada. Os homens também são vítimas vulneráveis destas patologias. A sua transformação, de um atleta de músculos salientes para uma silhueta de extrema fragilidade, agiu como um choque elétrico à escala mundial. Jeremy provou que a pressão estética e a dismorfia corporal não escolhem gênero. O seu legado sublinha a importância vital de desconstruir os estigmas masculinos que cercam a saúde mental. Ele recorda-nos que pedir ajuda, longe de ser um sinal de fraqueza, é o ato de bravura mais indispensável para a sobrevivência. A sua história convida a uma vigilância acrescida para com os nossos entes queridos, pois o sofrimento pode esconder-se por trás das aparências mais impecáveis. Número 9. Maria, quando a desilusão amorosa consome o corpo. O destino de Maria ilustra de forma espetacular a profunda e, por vezes trágica, ligação biológica entre as nossas emoções e o nosso metabolismo. Disse frequentemente que a mente e o corpo estão separados, mas o percurso de Maria prova o contrário. Após uma ruptura sentimental particularmente traumática, o seu mundo desabou literalmente. O que vulgarmente se chama de coração partido traduziu-se, no caso dela, numa paragem total e involuntária das suas funções alimentares. A tristeza transformou-se numa barreira física insuperável perante a comida. Em apenas alguns meses, Maria perdeu uma parte massiva da sua massa corporal, deslizando para uma forma de anorexia nervosa severa desencadeada pelo choque emocional. A quando do seu internamento de urgência, os médicos constataram que o seu corpo se estava a autoconsumir sob o efeito de um estresse crônico paralisante. A sua recuperação não foi um simples processo de realimentação calórica. Foi um longo e difícil trabalho terapêutico para reaprender a dissociar o seu valor intrínseco dos seus fracassos relacionais. O caso de Maria ensina-nos que a saúde física é apenas o prolongamento do nosso equilíbrio psíquico. Ela testemunha a necessidade absoluta de um acompanhamento global do indivíduo, onde o cuidado da alma e a psicoterapia são tão prioritários quanto a nutrição clínica. Número 8. Valeria Lukianova, o fenômeno da Barbie humana. Valeria Lukianova é, sem dúvida, uma das figuras mais polarizadoras da era digital. Conhecida mundialmente pela sua semelhança perturbadora com a boneca emblemática, ela exibe uma cintura incrivelmente fina e traços que parecem desafiar as leis da anatomia humana. Valeria atribui a sua silhueta a uma disciplina de ferro, misturando alimentação estritamente vegetal, desporto intenso e uma predisposição genética. No entanto, a sua imagem suscita um debate permanente sobre a influência de padrões de beleza irrealistas veiculados pelas redes sociais. Além da estética pura, o seu percurso questiona a modificação corporal percebida como uma busca de identidade espiritual ou artística. Navegando entre rumores de múltiplas cirurgias e práticas de meditação extremas, ela apresenta-se como uma performance viva. Todavia, os profissionais de saúde alertam regularmente para o impacto que tal modelo pode ter num público jovem e influenciável. A história de Valeria é um ponto de partida para discutir a linha tênue entre a liberdade individual de transformar a própria aparência e os desvios potenciais para uma dismorfia corporal exacerbada pela cultura da imagem. Ela obriga-nos a perguntar: até onde podemos esculpir o nosso corpo para corresponder a um ideal imaginário antes de perdermos de vista a realidade fisiológica?
Número 7. N-Word, a vingança contra o skinny shaming. N-Word marcou os espíritos durante a sua participação no programa America's Next Top Model. A sua altura imensa e a sua silhueta extremamente filiforme desencadearam imediatamente debates apaixonados. No entanto, ao contrário do que se pensava, a magreza de Anne não era o resultado de uma privação voluntária, mas sim de uma morfologia natural que ela viveu durante muito tempo como uma maldição. Durante a adolescência, sofreu um bullying escolar feroz, sendo ridicularizada pela sua grande estatura e fragilidade aparente. A sua vitória no meio da alta costura foi uma verdadeira catarse. Ao tornar-se uma musa respeitada pelos maiores fotógrafos, conseguiu transformar os seus antigos complexos em trunfos profissionais únicos. Hoje, Anne utiliza sua plataforma para denunciar o body shaming em todas as suas formas. Ela recorda com justiça que a estigmatização de corpos muito magros é tão prejudicial e injusta quanto a de corpos mais corpulentos. O seu percurso é um apelo poderoso à aceitação da diversidade metabólica. Ela prova que a beleza não reside na conformidade com uma norma estatística, mas na autenticidade de um corpo que, embora diferente, é saudável e funcional. Número 6. Cathy Young, a rainha do espartilho e da silhueta histórica. Cathy Young é uma mulher cuja paixão pela estética vitoriana a levou a deter o recorde mundial da cintura mais pequena numa pessoa viva. Fascinada pela elegância do século XIX, ela pratica o tight lacing, o uso do espartilho apertado, há mais de 3 décadas, quase 24 horas por dia. A sua cintura de 38 centímetros é o resultado de uma modificação estrutural lenta, paciente e deliberada da sua anatomia. Embora esta prática seja frequentemente criticada pela comunidade médica devido às pressões exercidas sobre os órgãos internos, Cathy afirma levar uma vida perfeitamente saudável e ativa. O seu caso é um exemplo fascinante da plasticidade do corpo humano quando submetido a uma vontade estética constante a longo prazo. A sua história permite abordar a evolução dos cânones de beleza através dos tempos. Ela coloca uma questão fundamental: que preço estamos dispostos a pagar para atingir uma forma de perfeição geométrica? Entre a paixão histórica e a transformação física extrema, o percurso de Cathy Young permanece uma curiosidade anatômica que questiona os nossos limites culturais em matéria de modificação corporal. Número 5. Michelle Kubke, a ambição de esculpir o impossível. Inspirada por ícones como Cathy Young, a alemã Michelle Kubke lançou-se num desafio de transformação radical para obter a cintura mais fina possível. Ao usar espartilhos de forma quase permanente durante vários anos, reduziu a sua cintura em mais de 10 centímetros. Para Michelle, esta iniciativa não é uma imposição, mas uma forma de autonomização, uma maneira de assumir o controle total e absoluto sobre o seu invólucro carnal. No entanto, o seu percurso destaca riscos médicos muito reais associados a tal prática. Os especialistas sublinham frequentemente os perigos de atrofia dos músculos abdominais e dorsais, bem como potenciais complicações digestivas e pulmonares. A história de Michelle é emblemática do conflito que pode surgir entre uma ambição estética pessoal e os imperativos da saúde biológica. Ilustra perfeitamente o conceito de modificação corporal extrema e convida-nos a refletir sobre a percepção que temos do nosso próprio corpo. Será ele um santuário a preservar ou um material maleável ao infinito segundo os nossos desejos? A sua busca pela silhueta perfeita é um testemunho da perseverança humana, mas também um aviso sobre as consequências físicas de um ideal levado ao paroxismo. Número 4. Johanna Spangenberg, o mistério da morfologia ampulheta. Johanna Spangenberg, uma modelo de origem romena, cativou a atenção do mundo inteiro com medidas fora do comum, uma cintura de 50 centímetros para um peso de apenas 38 quilos. Ao contrário de muitos outros perfis,
Ioana sempre afirmou com insistência que não sofria de qualquer distúrbio alimentar. Pelo contrário, ela explica que come refeições muito calóricas. Para ela, a sua silhueta é um enigma genético, o resultado de um metabolismo ultra rápido que impede qualquer acumulação de gordura. O seu caso é essencial para matizar a nossa compreensão da magreza. Recorda-nos que a aparência física nem sempre é o reflexo de um comportamento alimentar. Ioana sofreu frequentemente com o julgamento da sociedade, sendo injustamente acusada de promover a anorexia. A sua história ensina-nos prudência e empatia. É cientificamente impossível julgar a saúde ou a moralidade de uma pessoa apenas com base na sua silhueta. Ela representa essas exceções biológicas que nos obrigam a alargar as nossas definições de normalidade e a respeitar a diversidade infinita dos metabolismos humanos, por mais desconcertantes que possam parecer à primeira vista. Número 3. Tom Staniford, o atleta que desafia a genética. Tom Staniford é um exemplo extraordinário da capacidade do espírito em transcender os limites físicos. Ciclista paralímpico de alto nível, Tom nasceu com a síndrome MDP, uma condição genética extremamente rara que impede o seu corpo de armazenar a mínima gordura subcutânea. Embora pareça extremamente debilitado, Tom possui uma potência e uma resistência que ultrapassam as da maioria dos indivíduos ditos normais. A sua vida é uma luta cotidiana contra a fragilidade óssea e dores articulares crônicas, mas ele recusa, categoricamente, ser percebido como uma vítima. Tom transformou a sua diferença num motor de desempenho atlético. O seu percurso é uma verdadeira lição de vida. Demonstra que o corpo não é uma prisão, mas uma ferramenta que a vontade pode esculpir. Ao participar em competições internacionais, ele prova que a verdadeira definição de um atleta não repousa sobre uma massa muscular aparente, mas sobre a resiliência cardíaca, pulmonar e, acima de tudo, mental. Tom Staniford é a prova viva de que a força reside por vezes onde menos se espera. Número 2. Lizzie Velasquez. Transformar o assédio em esperança mundial. Lizzie Velasquez nasceu com uma doença genética rara, a síndrome progeroide neonatal, que a impede de ganhar peso e afeta a sua aparência de forma única. Aos 17 anos, descobriu um vídeo seu na internet intitulado A Mulher Mais Feia do Mundo. Perante esta crueldade inimaginável, Lizzie fez uma escolha que mudou o curso da sua vida e o de milhões de outras pessoas. Decidiu responder ao ódio através da educação e da benevolência. Tornou-se uma das conferencistas mais influentes do mundo, travando um combate incansável contra o cyberbullying. O seu corpo, embora marcado pela doença, tornou-se o suporte de uma mensagem universal de dignidade humana. Lizzie ensina-nos que a verdadeira beleza reside na resiliência do espírito e na capacidade de transformar uma provação pessoal devastadora num movimento coletivo para o bem. A sua história é o pilar desta reflexão, recordando-nos que cada ser humano merece respeito e compaixão, independentemente do seu invólucro físico. Ela soube transformar a sua aparência, outrora fonte de troça, num símbolo mundial de coragem. Número 1. Eugênia Cooney. A complexidade da saúde na era digital. Eugênia Cooney é uma personalidade emblemática do YouTube, cuja aparência física suscitou uma das ondas de preocupação mais massivas da história das redes sociais. Ao longo dos anos, a sua comunidade oscilou entre apoio, choque e apelos urgentes por ajuda médica perante a sua magreza extrema. O seu percurso, marcado por períodos de ausência, um internamento mediatizado e regressos frequentes, ilustra a dificuldade extrema de tratar transtornos de saúde mental sob o olhar constante e, por vezes, tóxico de uma audiência de milhões de pessoas. O caso de Eugenia levanta questões éticas fundamentais sobre a responsabilidade das plataformas digitais e dos criadores de conteúdo.
Como se pode proteger uma pessoa vulnerável, respeitando ao mesmo tempo a sua liberdade de expressão e a sua vida privada? A sua história recorda-nos que por trás dos ecrãs encontram-se seres humanos reais, abraços com lutas interiores profundas. Ela sublinha a importância de uma comunidade benevolente, mas também põe em evidência os limites da intervenção dos internautas. O seu percurso continua a ser um tema de atualidade candente, simbolizando a fragilidade da saúde mental numa época em que a imagem permanente se tornou a norma. Número 11. Descubra a incrível transformação de Lisa. Outrora limitada por hábitos de vida difíceis e um peso de 300 quilos, ela escolheu corajosamente retomar as rédeas da sua saúde. Graças a uma disciplina diária e a uma vontade de ferro, redefiniu o seu futuro em prol do bem-estar. O seu percurso inspirador partilhado online motiva hoje milhares de pessoas a perseguir os seus próprios objetivos de saúde. Lisa prova que a mudança positiva é possível. É uma mensagem poderosa de resiliência e de esperança. Esperamos que estes relatos tenham enriquecido seu olhar sobre a diversidade humana. Além das aparências, estes destinos recordam-nos a força da resiliência. Cuide de si e dos seus. Obrigado por nos ter acompanhado hoje.